Fala crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Salatiel para mais uma aula de educação física e hoje nós vamos falar sobre o papel da mídia nas práticas corporais. Como que a mídia vai influenciar você a gostar e a consumir determinados produtos em detrimento de outros. Quem já foi meus alunos no presencial, eu discuto muito isso quando eu falo do futebol. E aí eu deixo a seguinte pergunta: o futebol é o esporte mais popular do país, por isso ele é o que mais passa na TV? Ou o futebol é o que mais passa na TV, por isso ele é o mais popular do país? Será que se a partir de hoje a mídia determinasse que o handball fosse o esporte mais transmitido pela TV e passasse a transmitir o handball 3 vezes por semana, todas as emissoras, será que daqui a 10, 20, 30 anos nós seríamos o país do handball e não mais o país do futebol? Será que se nós passássemos a consumir nas mídias, de maneira geral, basquete, então o basquete ele vai ser transmitido nas principais emissoras pagas, nas principais emissoras de TV aberta, e será que a próxima geração vai ser uma geração de admiradores e fanáticos por times de basquetebol? Então, o quanto que a mídia ela interfere na sua prática esportiva? É isso que a gente vai discutir aqui hoje, tudo bem? E aí eu vou começar com um textinho para vocês, que eu vou deixar lá no formulário, no Google Forms, para vocês darem uma lida, que é a explicação, que é, no caso, o texto do que eu vou explicar aqui no vídeo, tá bom? Então, quanto mais tempo um esporte ele tem espaço dentro da mídia, mais esse esporte vai ser consumido. E aí é inevitável que a gente fale e trate do futebol, porque o futebol ele hoje é a modalidade esportiva que tem o maior tempo de mídia. E aí é que tá. Aconteceu recentemente, né, um jogo. Então a gente tem, por exemplo, uma mudança de paradigma que até então a gente não estava acostumado, né? A gente viu aí uma outra emissora, que não a Rede Globo, transmitindo a final de uma Libertadores da América. E aí a gente teve o Palmeiras e Santos na final da Libertadores sendo transmitido pelo SBT. E aí a Globo teve que mexer na grade dela para poder concorrer com o SBT para não perder no Ibope naquele momento. Mas perdeu sim no Ibope naquele momento porque o futebol ele agrega mais pessoas do que qualquer outro produto que a TV possa entregar, né? Porque o futebol ele foi transformado em um produto. O esporte futebol ele hoje ele é um produto a ser consumido. E as pessoas que fazem futebol, elas também são consumidas. Então eu vou dar um exemplo para vocês e depois eu faço o paralelo, tá certo? Quando eu era da idade de vocês, o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, quando ele foi jogar uma Copa do Mundo, a de 2002, se eu não me engano, ele deixou um restolho de cabelo bem aqui, rapou a cabeça e deixou só um pouquinho de cabelo aqui. Então, geral, a galera inteira tava deixando só um pedacinho do cabelo aqui. Isso é para vocês verem o quanto que esse produto ele vai interferir diretamente nas nossas vidas, ele vai impactar na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se veste, na forma que a gente consome produtos. Por quê? Depois que jogadores de futebol passaram a usar aqueles brinquinhos de brilhante aqui na orelha, o brinquinho de brilhante ele passou a ser utilizado pela maioria dos adolescentes. Até hoje tem adolescente que usa o brinquinho de brilhante, porque tem muitos jogadores de futebol que ainda utilizam. Então, se lá naquela época tinha o cabelo do Ronaldo e o brinquinho do brilhante, hoje a gente tem, por exemplo, o cabelo do Neymar, que é um cabelo que, se você for analisar, a maioria dos jovens, dos adolescentes hoje vão ter o mesmo corte de cabelo. A forma como esses jogadores de futebol se vestem é a forma como a maioria dos jovens
se vestem hoje. Então, essa galera, elas não apenas te dão o entretenimento futebol, elas vão também influenciar na forma como você se veste, na forma como você se comporta. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu dou aula no sexto ano, eu sempre gosto de perguntar o que a criança quer ser quando crescer. A maioria das crianças até hoje ainda fala que quer ser, dos meninos falam que quer ser jogador de futebol. Até hoje é isso. E a maioria dessas crianças, elas têm dificuldade em continuar a sua escolarização. Então tem muita dificuldade na língua portuguesa, matemática, mas perguntar qualquer coisa sobre futebol, a criança sabe dizer tudo, escalação, formação tática, quem é técnico de quem, tem cartola instalado no celular e é bem colocado no cartola. Então tem muita habilidade para esse tipo de produto e o que necessita e o que é preciso, que é no caso os conteúdos escolares, ela deixa para trás. Isso é muito comum. Então tem muitos jovens, inclusive, que abandonam a escola para tentar o sonho de ser jogador de futebol. Isso também é comum. Só que se tornar um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que se tornar um jogador dessa amplitude, né? E viver hoje de qualquer modalidade esportiva também é muito difícil, principalmente porque para você ter acesso hoje a peneiras, a morar em outro estado, comprar todo o material e o recurso necessário para que você se mantenha dentro da modalidade, sai muito caro. Então, ou você é um fenômeno e o clube vai te fornecer tudo, ou sua família tem que ter grana para poder te bancar e bancar tudo o que é necessário para que você possa tentar viver da modalidade esportiva. E aí você vai olhar a maioria dos jogadores de futebol aqui no Brasil, eles não têm uma escolarização completa. Isso é comum também dentro do futebol, que é o produto mais consumido. Então, como jogador de futebol não precisa estudar, a maioria das crianças que querem ser jogadores de futebol também tem muita dificuldade em concluir os seus estudos. Isso é uma relação muito comum também dentro da escola. E aí, a mídia também ela vai exercer um papel que é muito mais perverso do que esse que eu estou falando para vocês, que é o como você, não apenas como você deve se comportar, mas como o seu corpo deve ser. E isso vai trazer consequências trágicas, principalmente para as pessoas mais jovens e para aquelas pessoas que têm uma autoestima baixa. Então nós vamos falar, por exemplo, de corpos que só são alcançáveis quando você se dedica plenamente àquilo. Eu vou dar um exemplo que está fora da modalidade esportiva, porque ela se dedica somente a isso. A Graciane Barbosa, que é a esposa do cantor de pagode Belo, ela tem um corpo que é inalcançável, porque ela se dedica exclusivamente para aquilo. Então, dentro das modalidades esportivas, você também vai ter corpos padrões. E esses corpos padrões são os corpos que a mídia vai vender. Então, não é apenas como você deve se comportar, mas também como você deve ser e como o seu corpo deve ser também. E aí a gente vai ter alguns problemas. Por quê? Hoje, as doenças relacionadas a distúrbios de alimentação, elas estão mais comuns do que antes, porque à medida que a mídia vai popularizando e vai divulgando, propagando, difundindo esses corpos padrões, esses corpos midiáticos, as pessoas tendem a buscar e a procurar mais esses corpos midiáticos. Então daí vão surgir doenças como, por exemplo, a vigorexia, que é uma doença psicológica onde a pessoa ela se vê no espelho e ela se enxerga menor do que ela é em relação aos seus músculos. Então ela tende a ir para a academia e malha bastante e acaba entrando no estado que a gente chama de overtraining, que é quando o seu corpo não tem o descanso. E isso pode causar maiores efeitos metabólicos, que pode causar algumas doenças no seu fígado, que processa toda essa proteína. A pessoa pode passar a consumir algumas drogas para aumentar mais ainda a musculatura, consumir proteína em excesso sem a devida recomendação de um nutricionista, e aí
Quem processa tudo isso é o fígado e quem filtra tudo isso é o rim. Então é bem comum pessoas que sofrem de vigorexia terem problemas renais e problemas de fígado também. Além da vigorexia, a gente ainda vai ter... A vigorexia ela atinge mais os meninos. O que atinge mais as meninas é a anorexia, que elas se olham no espelho e se veem gordas e cada vez mais gordas. Então elas deixam de comer, passam por um processo perverso, onde a cada momento que ela come, ela se sente que vai engordar muito mais, então ela deixa de comer e acaba emagrecendo a ponto de não ter mais recursos energéticos para sobreviver. Então pode, como a vigorexia, também pode chegar a casos fatais. Isso é comum também. E tem a outra doença também relacionada à alimentação, que é a bulimia, né? A bulimia é quando a pessoa sente culpa depois de comer. A anorexia está muito relacionada à depressão. Então a pessoa se olha no espelho, não curte o que vê e deixa de comer e vai entrando num quadro clínico de depressão e emagrecendo até que o seu organismo não tenha mais capacidade nem funcionalidade. A bulimia está mais relacionada à ansiedade, porque a pessoa não deixa de comer, muito pelo contrário, ela come muito. Só porque ela se sente culpada, vai lá e vomita tudo aquilo que ela comeu. E aí acaba tendo problemas gástricos e que pode progredir para problemas maiores no trato gástrico, né? Orogástrico. E tudo isso porque existe uma mídia que difunde e propaga aquilo que você deve consumir, como você deve se comportar e como o seu corpo deve ser. Além do que você deve vestir, do que você deve ouvir. Então, essa medialização do esporte, ela está muito relacionada com essas doenças relacionadas à alimentação e também com o fracasso escolar, como eu havia dito para vocês lá atrás. Então, a nossa aula de hoje é para falar sobre a mídia, lembrando que quanto mais tempo de TV existe, mais tempo de TV, mais popular aquela modalidade se torna. E aí vai acontecer o seguinte, como o futebol, no caso Brasil, tá? Como no Brasil o futebol é o esporte mais popular, ela vira meio que uma paixão nacional. E é certo, o futebol ele é tratado como paixão nacional. A gente tem até um rei do futebol que é chamado de Rei Pelé. É o rei do Brasil, né? Que é o rei do futebol. E aí a gente acaba meio que priorizando certas coisas. A gente deixa de priorizar aquilo que realmente é necessário para priorizar aquilo que vai gerar mais lucro dentro dessa perspectiva da mídia e do marketing esportivo. Um exemplo são os mega eventos esportivos. O Brasil, infelizmente, não tinha grana e nem estrutura econômica e social para receber grandes eventos esportivos, como foi a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Mas principalmente a Copa de 2014, onde houve muito esquema de corrupção, onde houve muito desvio de verba para a construção de estádios que hoje são construídos em lugares que desde a Copa do Mundo nunca mais recebeu um jogo de futebol, e em cidades que nem um hospital ou um posto de saúde ou uma unidade básica de saúde tinha até então. Então foram vários problemas que ficaram por trás disso. Então isso faz com que a gente priorize certas discussões em detrimento de outras. Não estou falando que a gente deve deixar de consumir o futebol, mas a gente deve refletir sobre o que a gente está consumindo, sobre o quão prejudicial é a gente consumir apenas um produto e somente aquele produto que a mídia nos impõe. Tudo bem? Então a gente vai ficar por hoje, para o vídeo não se alongar muito. Não esqueça que vai ter o formulário para vocês preencherem. Vou deixar esse textinho do qual eu trato sobre isso aqui lá no Google Forms. Fique bem, fiquem na paz, na medida do possível, fique em casa e até mais. Falou, tchau, tchau.